Amém? Nós vamos orar e depois vamos mergulhar na palavra do Senhor. Pai, nós oramos neste momento, Senhor, e nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, ó Deus, Ele venha fluir sobre nossa vida. Teu Espírito Santo, ó Deus, venha ministrar ao nosso coração. Vem falar com cada um de nós, ó Pai, vem gerar em nós o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, queridos, vamos abrir a palavra em 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, verso número 4, aleluia. Segundo Timóteo capítulo 1, verso número 4 e 5, que diz assim: lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Amém? Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Então, queridos, eu quero falar nessa noite sobre herança. Sobre herança. Todos nós já vimos histórias, já ouvimos histórias de pessoas que receberam heranças e que num rápido tempo, num rápido período de tempo, 3, 4, 5 anos, essas pessoas simplesmente se desfizeram de toda herança, de todos os bens que lhe foram deixados, e que às vezes o pai, a mãe, os avós levaram uma vida inteira para poder adquirir, para poder conquistar, e que foi acumulando geração após geração, e uma terceira pessoa, uma terceira geração recebeu aquela herança e por fim ela se desfez de tudo aquilo. E se existe uma preocupação no coração de muitos pais, é exatamente esta: o que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar de herança? Como eu vou poder, se eu partir, se eu morrer, como que eu vou deixar os meus filhos? Como ficarão os meus filhos? Que herança eu vou deixar para eles? E muitos pais se preocupam nessa questão, a questão da herança. Pedrinho, quiser ficar do teu lado, pode ficar, pode encostar ali. Não quer? Muitos pais se preocupam com essa questão de herança. Mas a herança da qual eu quero falar nessa noite não é exatamente a herança de bens. Existe uma palavra que se ouve falar muito no meio do reino de Deus, e essa palavra se chama legado. E muitas vezes nós ouvimos essa palavra e às vezes não entendemos muito bem o que significa um legado. Não entendemos muito bem porque isso é importante no reino de Deus. Então nós vamos tomar essa palavra do apóstolo Paulo, que embora ele está se comunicando com Timóteo, ele está enviando uma carta para Timóteo, que era um dos seus discípulos, o seu discípulo mais destacado, jovem ainda, e que foi enviado para pastorear uma igreja. E ele então, nessa carta, ele menciona algo
que não é dito você recebeu um legado. O termo legado é um termo moderno, é um termo de nossos tempos. O legado, ele tem dois significados. Então nós vamos ver que na palavra de Deus, ele não é dito de uma forma literal, ele não é declarado de uma forma explícita, mas ele está implícito nas atitudes. E é o conjunto dessas atitudes que nós chamamos de legado. Mas mesmo o legado, ele é dividido em duas formas. Esse termo legado, ele é um termo judicial. É um termo legal, é um termo usado pela justiça, é um termo usado pelos advogados. E o legado significa, ele pode ser um bem, ele é dividido em bens materiais e imateriais. Então, mais ou menos funciona assim. Vamos dizer que o Sandro William tenha muita herança para deixar. Então, ele acumulou bens e ele ficou velhinho agora, a Mari também, e eles querem agora um testamento afirmando quem ficará com esse legado, quem ficará com os seus bens, com as fazendas, com as empresas, com os recursos, com os recursos que estão em contas do estrangeiro, os dólares, os euros, a quantidade de animais, de gado, todos os bens que eles juntaram ao longo de sua vida. Então eles deixam por escrito um legado, um testamento. E lá eles dizem, o Derek vai ficar com isso, a Isabela vai ficar com não sei o quê. Isso é um legado, é um testamento onde aquela pessoa em vida manifesta quem vai ficar com o seu legado, quem vai ficar com os seus recursos, quem vai administrar, quem vai gerir a partir da sua partida, quem vai gerar esses recursos, administrá-los, enfim, quem vai assumir esses recursos. Este é o legado material, dos bens materiais, dos recursos materiais, das coisas que têm valor financeiro, das coisas que vale recurso, que vale dinheiro, que enfim, pode melhorar ou acabar de vez com a vida de uma pessoa. Mas quando o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, ele está falando de outro tipo de legado. A questão é que nem todo pai e mãe, quando partir, vai deixar esse legado que eu acabei de dizer. Nem todo pai e mãe vai deixar um testamento dizendo quem vai ficar com tanto de recurso, quem vai ficar com tantos bens. E às vezes os filhos, aqueles que ficam depois entram na justiça e brigam porque acham que alguém foi mais reconhecido, alguém teve mais vantagens. E aí eles brigam contestando aquele legado, contestando aquele testamento. Mas muitos pais, a grande maioria dos pais, quando partirem, não deixarão esse tipo de legado. Deixarão o outro, que é o legado que consta de coisas, de bens imateriais. Este legado de coisas que não tem valor financeiro, que não vale dinheiro, que não pode ser pesado numa balança, que não pode ser acumulado em galpões, em armazéns, em fazendas, que não pode ser guardado num cofre, no banco, que não pode ser armazenado de nenhuma outra forma. Este legado de bens imateriais é do qual Paulo está falando. Ele está dizendo de algo que foi deixado por uma avó, que foi entregue para uma filha, e que agora a terceira geração continua usufruindo deste legado, continua usufruindo de algo que foi deixado lá atrás pela avó. Então é disso que o apóstolo Paulo está falando.
E se nós então agora lermos esse texto, entendendo o que é o legado, nós vamos descobrir qual foi o legado deixado para Timóteo. E ele diz assim: lembro-me da fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lóide e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Qual é o legado que foi deixado para Timóteo? Qual foi o legado? A fé. A fé é um bem imaterial. Todo pai e mãe vai deixar para o seu filho uma forma de legado. Todo pai e mãe ao longo da vida, ele está construindo algo na vida do seu filho, na vida dos seus filhos. Todo pai e mãe, sem perceber, sem se ater a isso, está construindo algo, armazenando algo no coração dos seus filhos. Está armazenando algo que não pode ser medido. Está armazenando algo que não pode ser roubado. Está armazenando algo que ninguém poderá tirar desse filho. Porque esse legado, ele consiste em conhecimento. Esse legado consiste em convivência. Esse legado consiste naquilo que os filhos estão vendo e estão aprendendo no dia a dia de convívio com os pais. Jamais um pai ou uma mãe vai chamar o filho ou a filha, vai dizer: senta aqui que agora eu vou te dar o meu legado. Senta aqui que agora eu vou transmitir para você um legado. Isso não existe. Porque nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias os filhos olham para os pais e todos os dias eles estão armazenando informações dentro da sua memória, dentro do seu coração, dentro das suas memórias afetivas. Se você não tem mais a sua mãe, eu acho que o Sandro só não tem mãe, poucos não têm a mãe, mas você tem memórias afetivas da sua mãe. Você lembra do prato que ela cozinhava. E quando você lembra daquilo que ela preparava, você lembra até do perfume do seu alimento, do tempero que ela usava. Você tem lembranças afetivas. Você tem lembranças, se você parar e você começar a lembrar aquela pessoa, você vai lembrar do cheirinho que ela tem, que ela tinha. Você vai lembrar de coisas que não importa a idade que você tem, elas estão lá armazenadas no seu coração, elas estão armazenadas na sua alma, elas estão armazenadas dentro de você. Isso ninguém pode lhe tirar, isso ninguém vai lhe roubar. E o legado que é deixado é exatamente aquilo que nós transmitimos. E a pergunta que nós temos que responder hoje é: qual o legado que estamos deixando para os nossos filhos? Quando os nossos filhos falarem de nós, quando nós já não estivermos mais aqui, e os filhos se juntarem, se reunirem, e eles falarem de você, o que eles vão dizer? O que vai lembrar? O que vai ficar armazenado no coração deles? Esse culto que nós estamos tendo aqui hoje, esse dia das mães deste ano, talvez eles esqueçam, mas eles vão lembrar de outras coisas. Veja que o apóstolo Paulo, ele está falando para Timóteo, um jovem pregador, um jovem pastor: olha, eu observo que há em ti a mesma fé sincera que havia na sua avó, que depois foi transmitida e foi manifestada na sua mãe.
E agora, Timóteo, você está reproduzindo a mesma fé. Quem ensinou a Timóteo sobre ter fé? Quem ensinou a Timóteo a importância da fé na sua vida? Não foi nenhuma conferência, não foi nenhum seminário, não foi nenhuma corrente especial, nenhum culto especial. Timóteo aprendeu sobre fé no convívio com sua avó, no convívio com sua mãe, e agora ele está reproduzindo tudo que ele viu, tudo que ele presenciou, a maneira como ele viu a sua avó e a sua mãe lidar com as coisas da vida. Então, quando Timóteo olha para trás, e quando ele lembra da sua família, ele lembra da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice, a primeira coisa que vem à mente, ao coração dele, é que elas eram mulheres de fé. E deviam ser pessoas de grande fé, a ponto do apóstolo Paulo dizer: eu vi isso, eu percebi isso na sua avó, na sua mãe e em você. Então, quando você partir e os filhos olharem, lembrarem, e as pessoas falarem de você, e as pessoas que conviveram com você, e as pessoas que andaram com você, elas começarem a dizer: ah, o Elson, a Lourdes, o Maurício, enfim, o que elas vão dizer de você? Elas vão dizer o que disseram da Lóide, da Eunice: era uma pessoa de grande fé, era uma pessoa corajosa. O meu pai, a minha mãe, meu Deus, eu aprendi com eles. Mas como isso? Eles fizeram uma faculdade, eles sentaram-se e um dia eles abriu algum livro da Bíblia e disse: você tem que ser assim, é assim que você deve viver, é dessa forma que você deve agir. Não, o legado você está passando todos os dias. O Inácio Toquinho, de gente que ele já está armazenando um legado, ele já está recebendo um legado, ele já está armazenando memórias no seu espírito, memórias no seu coração. Então, às vezes, nós pais nos preocupamos tanto: eu preciso comprar, eu preciso adquirir, eu preciso conquistar, eu preciso levantar o império, eu preciso adquirir coisas, eu preciso deixar os meus filhos, eu preciso deixar para os meus filhos coisas valiosas, coisas valorosas. Nós devíamos nos preocupar em pensar que tipo de legado eles estão recebendo. Quando eles nos veem lidar com as coisas da vida, o que é que eles estão aprendendo? Quando eles nos veem lidar com as situações que a vida se apresenta a cada um de nós, o que é que eles estão aprendendo? Será que eles vão dizer: não, os meus pais eram muito apavorados, os meus pais eram muito medrosos? Ou eles vão dizer o que Paulo disse sobre Lóide: era uma pessoa de fé, era uma pessoa corajosa, era uma pessoa audaciosa, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, era um grande pregador, era uma grande líder, era uma pessoa que não desistia, era uma pessoa que seguia em frente, era uma pessoa amável, tinha paixão por almas, era um grande missionário, era um grande adorador. O que as pessoas vão dizer de você? Qual é o legado que você está deixando? Qual é o legado que você está construindo neste momento? Qual é o legado que você está marcando no coração dos seus filhos? Porque nós não estaremos, nós os pais, não estaremos sempre aqui. Hoje ainda falei sobre isso. Os filhos têm no coração uma ideia, um pensamento de que os pais são eternos, de que os pais nunca vão faltar, de que os pais sempre estarão ali, lhes esperando, lhes aguardando, sempre estarão ali para resolver as suas questões, e um dia descobrem que não é bem assim. Às vezes se perde tempo com muitas coisas que não são tão importantes.
Se perde tempo que se poderia aproveitar, curtir na companhia de uma pessoa e se ocupa com outras coisas. Então nós precisamos nos preocupar com qual legado, que tipo de legado. Quando os filhos olham para nós, quando os filhos nos veem na vida, o que eles vão dizer? O que eles vão falar? O que eles vão lembrar? Eles vão lembrar o quê? O que é que você está ensinando a eles? No seu dia a dia, na forma que você está resolvendo as questões, eles estão vendo você buscar ao Senhor, eles estão vendo você confiar em Deus, ou eles estão vendo você dizer todos os dias: meu Deus, agora não vai dar, agora eu vou, essa agora acabou comigo. Ou quando eles lembrarem de você, talvez eles digam: em 2020, os meus pais foram corajosos, eles confiaram no Senhor, eles creram no Senhor, eles confiaram na sua palavra. Aquele foi o ano que eu aprendi tal coisa, aquele foi o ano em que nós vivemos tantas coisas em Deus. Então, nesse Dia das Mães, que você possa pensar qual é o legado. Paulo disse: eu lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd, Eunice e sua mãe tinham. Eu tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Sabe, quando se fala de Timóteo, você pensa: a avó era cristã, a mãe era cristã. Mas os historiadores dizem que o pai de Timóteo não era cristão. O pai de Timóteo nunca se converteu. Ele nunca esteve com ela, com a mãe, servindo ao Senhor. Mas Timóteo aprendeu com a mãe a importância de ter uma fé sincera, uma fé que confiava plenamente no Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que a gente possa deixar aos nossos filhos um grande legado, um legado de bens imateriais. As pessoas dizem assim: é importante aprender porque o ensino é a única coisa que ninguém pode nos tirar. O ensino é um legado, que nós possamos deixar um grande legado para os nossos filhos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Chega pertinho aí das pessoas da sua família. Nós vamos orar agora. Que o Senhor, Ele possa nos dar graça. Somos desafiados todos os dias. Todos os dias somos desafiados a deixar algo para os nossos filhos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti nessa noite, Senhor. A Tua palavra nos fala, Senhor, que Timóteo recebeu da sua avó e da sua mãe um legado de fé. Ele aprendeu com essas mulheres a ter uma fé sincera, uma fé constante no Senhor. E isso foi algo tão marcante na vida delas, Senhor. Algo que era uma marca na vida delas, que foi transmitida e reproduzida na vida do seu neto, na vida do seu filho. Senhor, o que nós queremos deixar de legado? Senhor, nos ajuda a deixar, Senhor, para os nossos filhos um legado, Senhor, que eles possam olhar para nós, que eles possam lembrar-se de nós, os pais,
e possam dizer: eu aprendi isso com meu pai, eu aprendi isso com a minha mãe me ensinou, eu vi, e agora eu estou reproduzindo isso. Eu estou reproduzindo a sua fé, eu estou reproduzindo a sua esperança, eu estou reproduzindo o seu amor por Deus, por Cristo. Eu estou reproduzindo tudo que ela fez, o que ela viveu em Deus, no Senhor, em Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Nós oramos, Senhor, que nos ajude a deixar um legado para os nossos filhos. Que não nos ocupemos apenas, Senhor, em deixar bens, em deixar valores, em deixar recursos, porque Tu mesmo disseste: os ladrões roubam, a ferrugem corrói. Senhor, que possamos nos ocupar em deixar gravados dentro dos nossos filhos aquilo que realmente é importante, Pai. Nos dá essa graça, Senhor. Senhor, abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa este lar, meu Deus. Abençoa com paz, com saúde, com harmonia, com provisão, Senhor. Que o Teu reino venha sobre essa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.